Então, que neste momento, no silêncio da prece, nós possamos encontrar as vibrações amorosas que estão neste ambiente, que possamos sentir os amigos espirituais que trabalham em nome de Jesus e vêm em nosso auxílio para que juntos, buscando com confiança, consigamos encontrar no Evangelho o alimento que fortalece, que dá vigor à nossa alma, para que com coragem saibamos enfrentar os nossos limites e verdadeiramente aprendermos a amar. Que consigamos, Senhor, ser sensíveis para perceber todas as oportunidades que a vida nos oferece, as lições de amor que se renovam a cada dia e que mesmo na nossa dificuldade, quando chamamos de dor, que tenhamos a certeza do Pai de amor e bondade, que nos convida sempre a crescer e a aprender, para que com esta segurança, lutando para superar, consigamos nós sentir que somos capazes de amar. E assim, agradecidos, iniciamos o nosso estudo na certeza da presença amiga e amorosa que envolve a todos nós. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Então, vamos lá, continuando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós iniciamos a semana passada a discussão da beneficência. E, lembra que a gente combinou? Ele vai descrever muitas coisas, mas que são coisas para eu entender o movimento que acontece dentro. Porque, para eu entender beneficência, eu não vou olhar para fora, eu preciso olhar para dentro. E esse tem sido o nosso grande desafio. Então, na continuação, ele diz assim, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro. Tá ruim? Eu também estou achando. Melhorou? Então, peraí, deixa eu trocar de lado com o fio, porque para eu cair é fácil. Eu consigo essa proeza. Então, vamos voltar. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, primeiro ponto aqui para a gente pensar. Olha quantas vezes ele ficou repetindo ide. Ide, ide. Daqui a pouco, ide outra vez. Será que um espírito dessa capacidade, foi vocabulário para ele? Não. Ele está dando ideia de quanto movimento precisa para a beneficência acontecer.
Por isso que eu falei, ó, eu tenho que conseguir encaixar dentro. Porque senão, o que que eu imagino? Que quando eu pego uma coisa e faço assim, ó, tó, ou ajudei. Ó, quanto movimento eu fiz aqui? Quase que eu nem fiz. Então, quando ele começa esse ide, é para entender. Eu preciso sair de onde eu estou e buscar. Porque sou eu que procuro. Porque se eu não vi o outro, eu não estou fazendo nada por ele. Eu nem sei o que ele precisa. Olha que situação. Eu estou dando o que eu quero, o que sobra, o que não me incomoda. Mas eu não estou indo, eu não estou procurando, porque eu sequer registrei a pessoa. Então agora a gente tem duas situações que ficam muito diferentes. E é com essa sensibilidade que eu preciso pensar nesse convite, ó. E aí ele fala, ó, eu preciso ir ao encontro do infortúnio, em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Vamos pensar na prática agora. Mesmo que eu esteja com uma dor física, tem chance dessa dor física estar sozinha, sem nenhum desconforto interno? Pensa num dia que vocês tiveram uma dor. Bem, é o primeiro depois dos de rodinha. Não, esse daí que tá sua mão, esse. Precisa desligar mesmo. Pronto. Então, olha só, eu vou avaliar a mim. Então, pensa o seguinte, ó, eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Ela tá sozinha ou a chance de eu estar irritada junto é grande? Ou eu estar desanimada? Então, olha só. As pessoas podem até entender, se eu ficar escondendo da luz, que eu tô com dor. Agora, quem vai entender o que está dentro de mim? Só quem vir ao meu encontro. Mas como eu vou ao encontro de alguém? Eu esqueço de mim para sentir a vibração do outro. E é só nesse momento que eu começo a entender o que essa pessoa precisa. O que eu posso fazer? Porque se eu sentir, eu vou avaliar o que eu gostaria que a mim fosse feito se eu estivesse nesse lugar. Então, essa repetição do verbo é proposital para a gente entender que eu preciso de um movimento para estar com o outro. E aí, então, ele diz, ó, ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Agora vamos para o próximo aqui. Então imagina aqui a situação, ó. Esse vai ajudar e esse vai receber. Que hora que aquele ali vira Jesus? Será que é isso que ele está falando? É isso que vai acontecer? A hora que eu ajudar ele, ele vira Jesus. Aí eu vou falar, eu ajudei Jesus. Infantil, né? Não é isso. Então, o que é que pode ser? Olha, gente, por que vocês não conversam comigo? É mágoa? Ah, vocês estão pensando, já é alguma coisa, então tá bom. Então vamos junto. Isso. Agora aqui, ó. Lembra que tem um outro capítulo que vai falar assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que o capítulo fala isso? Ele está falando que não dá para fazer o quê? Servir dois senhores. Quais são os dois?
Ó, ou eu sirvo a Deus, ou eu estou ligada no materialismo. Ou eu esqueci de mim e servi o outro, ou eu estou trabalhando de acordo com os meus interesses. As duas coisas ao mesmo tempo não consigo fazer acontecer, porque são locais muito diferentes e acesso muito diferentes. Então, quando ele fala, ó, quando eu fizer pelo outro de verdade, é a mim que o fazeis. Como é que eu faço o processo de esquecer de mim para servir o outro? O que que eu tenho que fazer dentro? Qual é o movimento que vai acontecer? Vai, mais que isso. Ó, esquecer o interesse pessoal. Eu não vou falar mais o que eu quero, como é. Por quê? Porque eu estou desinteressada de mim e eu estou interessada no outro. Só que isso só é possível em um lugar de acontecer, que é fora da minha personalidade, quando eu estou no altar da minha consciência. É o único jeito de fazer isso. E quando eu estou lá em contato com a consciência, eu vou fazer tudo o que eu sei da lei. Lembra aqui que Jesus falou? Eu só faço a vontade do Pai. Então, quando eu esqueço a personalidade e só faço a vontade do Pai, é a hora que eu e Jesus estamos no mesmo lugar. É o nosso encontro. E ele só acontece assim. Não tem outro jeito de ser. Porque se eu ajudar essa pessoa, ó, essa pessoa está aqui. Imagina que eu vou ajudar. Só que eu estou presa na minha personalidade. Aí ela faz uma coisa que me gera indignação. Ok, eu vou lá e vou entregar o que eu fui para entregar, mas dentro eu estou indignada. E a conversa vai ser assim, por isso que não vai para frente. Eu não conformo de ter gente no mundo que é capaz desse tipo de coisa. Ó, eu estou conversando com a lei de Deus ou com as minhas críticas, julgamentos, que é tudo da personalidade? Já vou aí, Márcio. Com quem eu estou conversando nessa hora? Ó, se eu estou falando que eu não conformo, que essa pessoa faz isso, qual é a chance de eu amar essa pessoa? O amor que Jesus ensinou? Zero. Então, ó, eu vou lá levar uma coisa, ponto. Ele vai até se beneficiar com isso, porque se ele tiver com fome e for alimento, ele vai matar a fome dele. Mas dentro de mim, eu fiquei presa na minha crítica, no meu julgamento, na minha indignação. Então, eu fiz um movimento, mas eu não servi o Cristo. Eu fiz um movimento, mas eu não encontrei Jesus. E eu fui lá e vou voltar indignada, desanimada. Então, gente, isso é muito comum. A gente fazer esse trabalho e sair e falar assim, o mundo não tem jeito, não, gente, vai dar tudo errado mesmo. Porque as pessoas não se esforçam para melhorar. Porque, ó, tô falando dele. Mas quem que não está melhorando nada mesmo? Eu. Porque tudo que eu faço eu fico criticando, apontando, julgando. Então, eu acho que eu estou falando dele, mas eu estou falando de mim. Faz 2025 anos que o Cristo ensinou e eu faço tudo do avesso que ele ensinou, porque eu vou lá e eu não sinto a dor do outro, eu fico julgando, criticando, maldizendo. E isso a gente aplica em todas as situações,
Porque imagina, se eu estou conversando e essa pessoa apresenta uma opinião totalmente diferente da minha. Acabou a amizade. Eu vou escutar, indignada, pensando assim: como é que esse ignorante pensa isso ainda? Conforme com isso? Tem gente tão atrasada. Ó, acabou. Acabou. Eu não vou conseguir fazer mais nada a partir daí. Porque agora, ó, eu estou prisioneira do julgamento que eu estou fazendo para o outro. Agora, se aquilo fizer eu pensar assim, ó, por que eu estou incomodada com a pessoa? Ah, porque eu acho que nesse ponto ela é muito ignorante. Mas quando eu estou diante de alguém que não sabe, o que eu posso fazer para auxiliar de alguma forma? Então, aí, antes de criticar, eu vou avaliar se eu sei. Porque às vezes eu vou falar assim, ela não sabe. Eu sei na teoria, mas na prática nunca fiz. Então, eu não tenho recursos para falar disso. Então, por hora, eu devo permanecer calada. Porque às vezes a pessoa está num projeto de vingança. E eu quero dar uma aula de perdão para ela, mas aí eu vou avaliar minha vida, eu nunca perdoei. Eu nunca me superei nisso. Então é melhor eu calar. Porque a proposta que eu vou fazer, eu não sei nem como é que é. Eu não tenho recursos para sentir, ir até essa dor oculta, para auxiliar de uma forma efetiva. Então, se eu estiver atenta, eu vou agradecer o estímulo e falar: olha só, descobri que eu não sei nada de perdão, a não ser um monte de teoria. Eu preciso agora, onde eu estou, nas minhas relações, ver de fato o que eu sei sobre o perdão, o que eu sou capaz de fazer. E aí, eu ganho a chance de um dia, nesse item, servir em nome do Cristo. Porque antes disso. Então, quando Jesus falava para o fariseu hipócrita, por quê? Porque ele ia ditar um monte de regra que ele não era capaz de fazer nenhuma. Ele falava, ele só falava, mas ele não fazia. Por dentro não era conquista. Ele ditava a regra para o outro, mas ele não fazia. Então ele não conseguia ajudar. Ele era aquele moralista cansativo, que fica apontando o caminho o tempo todo, mas não constrói o bem de verdade. Então, é essa dinâmica que eu preciso observar. Agora, eu acho que aqui nós vamos ter uma armadilha que fica bastante perigosa, que é o seguinte, ó. Às vezes eu quero ir lá ajudar o outro. Ótimo, que bom, né? Que a gente quer. Aí eu pego e eu preciso buscar, porque a fonte é lá no alto. Hora de eu distribuir para o outro, eu devia da fonte entregar. Sabe o que eu faço? Eu aprisiono na minha personalidade que critico, contamino tudo, e aí eu vou falar assim, ó, ele não está pronto para receber. Ele não dá conta. Ó, isso é a nossa maior ilusão. Eu não consigo dar sem exigir uma postura que seja a que eu quero. Como a pessoa apresentou diferente, eu vou contaminar tudo, vou dar qualquer coisa e sair criticando. Pior, mas convencida que é ela que não merece. Isso tem sido a nossa maior ilusão. Porque eu não entendo essa contaminação. Ó, eu busco lá na fonte e fico aprisionada em mim. Por quê? Porque eu não fui, eu não consegui sair. Parei que agora eu vou ler.
Você fez uma pergunta para a gente, o pessoal falou que estava pensando, e eu também estava pensando sobre a questão de Jesus, quando estiveres, versículo um desses pequeninos, lembrais que a mim fazei. O legal das parábolas de Jesus, elas são tão profundas que foi o item que foi menos deturpado na Bíblia. Quase tudo teve alguma modificação, mas aqueles que analisaram viram uma ingenuidade nas parábolas de Jesus e deixaram ela ali como ela estava. E Jesus começa dizendo: o reino do céu é semelhante a um pastor que separa as ovelhas, mas não vamos, para não alongar, todo mundo conhece essa parábola. Então vamos imaginar, eu até ia dar um exemplo, e uma vez eu usei esse exemplo, a moça travou. Eu falei: imagine que você desencarna agora. Ela travou, dali para lá não ouviu mais nada. Então ninguém vai desencarnar, tá, gente? Vamos imaginar que os nossos filhos estão vivendo num outro país. Vocês não morreram, tá, gente? Vocês estão aqui encarnados e o filho de vocês está num outro país. A Luciana falou dos fariseus. Qual que é o sentimento de um pai, de uma mãe, se tiver um fariseu lá enrolando o filho com coisas exteriores e você vê que está levando o teu filho para o mau caminho? Agora, qual o sentimento quando você sabe que seu filho está num outro país e alguém está fazendo bem para ele? Jesus era um ser que nos amava. Então, cada vez, no meu simples entendimento, que a gente faça alguma beneficência, como diz a Luciana, não é a coisa material, não é o dar, é a caridade, é você passar, você olhar dentro da pessoa, você colocar palavras de otimismo, você perdoar, você fazer o bem para alguém. O sentido que Jesus diz que está fazendo a mim é a mesma coisa, porque dizem que o amor mais próximo do amor de Deus, do amor de Jesus, é o amor de mãe. Imagina uma mãe que ela está longe do filho há quilômetros e alguém faz bem para esse filho, não está fazendo para essa mãe? É a forma que eu entendo. Bom, então vamos lá. Tudo bem até aqui? Então, ó. E isso é para a gente começar agora a pensar o seguinte: eu posso fazer um movimento, mas quanto mais a gente vai aprendendo, a nossa necessidade aumenta para que essa nossa ligação seja real. Então, antigamente, nós fazíamos algumas coisas e isso nos bastava. Mas hoje, a gente precisa que isso seja real, que a gente realmente tenha construído esse bem. Agora penso, ó, como é que eu vou ajudar alguém se eu não sei aquilo? Qual é a chance disso dar certo? Entenderam? E onde fica o nosso maior desafio? Então, ó, se eu digo assim, eu não tenho paciência com o meu filho, porque ele faz isso ou aquilo e me irrita. Se eu não conseguir sair de mim, eu vou ficar presa na minha irritação, na minha crítica, no meu julgamento, ou naquele projeto que eu criei, que eu queria que ele fosse, fizesse, e ele não dá conta de corresponder. Então, eu vou precisar sair de mim, ir no infortúnio oculto e perguntar: por que isso que ele faz me irrita? Incomoda por quê? Aí eu vou começar a descobrir. Tem uma resposta que é clássica que fala assim: então, meu filho não sabe obedecer. Eu também não sei. Eu gosto só de mandar. Mas como é que eu vou ensinar esse menino a obedecer? Se fosse umas 3 décadas atrás, a resposta era assim: bate e põe de castigo. Deu resultado? Não deu. Então eu vou precisar descobrir como é que obedece. Como é isso? O que eu sei fazer disso?
Porque quando eu descobri isso em mim, eu sei como eu faço para ensinar para ele. Aí eu achei um caminho. Então, o convite é um convite de amor, porque eu vou aprender por amor a esta criatura. Mas eu preciso aprender o que ele está precisando. Porque senão, eu quero que ele faça do jeito que eu quero. A nossa geração escutou muito isso. Você vai fazer do meu jeito, do jeito que eu estou mandando. Só que a gente sabe quanta dor isso acarretou. Porque não era porque que não era daquele jeito que estava errado. Era só de um outro jeito, de um outro ponto de vista, com outro entendimento. Mas não estava errado. Então, quando eu falei, ele vai desenhando, que é para eu entender a aplicação disso, é porque é dentro de mim. Porque seria também muito infantil imaginar que ele está falando assim, esse texto aqui é só para quando vocês forem fazer o trabalho lá naquele bairro X que vai levar coisa. Não, não é. É para o espírito aprender a viver e expandir-se em amor. Então, eu preciso entender para depois eu conseguir auxiliar. Esse é o processo em todo lugar. Agora, vai dar trabalho? Por isso que eu falei, ide, ide, ide. Ele ficou falando, vai ter muito movimento. É com muito movimento. Por quê? Porque parado isso não acontece. Não tem como. Não tem como. E às vezes a gente convive com pessoas que num primeiro momento a gente olha e fica até sem entender, porque você fala, eu não sou desse jeito. Então, mas ela fica me cobrando, estimulando uma coisa que eu não sei fazer. E eu vou precisar aprender como faz para eu poder auxiliar a caminhar. Então, esse é o grande desafio do aprender a amar. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelipar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Então, uma coisa que ele já avisou aqui no fim é o seguinte: sabe aquela alegria, aquela felicidade que você quer? Não é aqui que tem, não. Ele já avisou que é para a gente nem iludir com isso. Não é da terra. Porém, se eu aprender que movimento é esse da caridade, eu vou ter o que antecipa esse lugar de alegria instalado em mim. Então eu consigo ter muitos momentos de paz, de alegria, de felicidade. Por quê? Porque eu entendi esse movimento. Então vamos voltar aqui para os menininhos. Vamos pensar aqui, Então imagina que eu realmente entendi e eu não vou contaminar e eu não vou entrar na crítica. Eu vou buscar o que vem do alto e me alimenta. E como eu aprendi, eu compartilho. Se eu tiver nesse fluxo de amor, como é que eu vou ficar? Então, mas ele não quer. Mas eu entendi. Ele precisa de mais tempo. Então, tudo bem. Depois eu faço outra vez. Mas ele ainda não quer? Tudo bem. Depois eu faço outra vez.
desenvolvi uma virtude chamada paciência. Se ele quer ou se ele não quer, ele que sabe. Mas eu vou deixar fluir em mim essa expansão de amor chamada paciência. E vai ficar tudo bem. Então, mas se for humildade, ele vai fazer e eu vou ficar nesse fluxo de amor. Mas tudo bem, eu vou manter esse fluxo sem contaminar. Então, olha só, eu não vou resolver o mundo, mas eu vou resolver o meu mundo. Eu não vou mudar essa pessoa, mas eu vou garantir o meu equilíbrio. E é assim que a gente vai, dia a dia, construindo um mundo regenerado dentro de nós. Porque independente do estímulo de fora, dentro é um fluxo de amor. Sem impor uma condição. Eu só ajudo ser isso. Eu só tenho paciência ser aqui. Eu simplesmente deixo o fluxo. E como a proposta é sair de mim para sentir o outro, às vezes a gente precisa até ser enérgico por amor, ser disciplinador. Outra hora a gente vai calar, porque a gente vai perceber que é de acordo com o que o outro está precisando, não com o que eu estou querendo fazer. Então, quando a gente vai lendo as histórias de Jesus, a gente percebe, num lugar ele falava, no outro ele calava. No outro, ele agachava e conversava com a pessoa lá no chão. Então, porque ele sentia e fazia a vontade do Pai para atender a necessidade do outro. Às vezes as pessoas falam assim, mas não sou Jesus. Não mesmo, né? Senão o mundo era outro. Mas o que eu preciso pensar? Onde eu estou é aquilo que eu dou conta. E aquilo que eu entendi da lei é aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, olha só, quando alguém me ofende, eu tenho alguma dúvida que eu devia perdoar? Não tenho essa dúvida. Agora a pergunta é, eu quero perdoar ou não quero? Então, agora a gente está falando de coisas diferentes. O que tem a ver com... Se essa pessoa me ofender, quantas vezes a gente já falou assim, não ajudo nunca mais? E o mundo é redondo e gira, porque vai voltar para pedir e aí vai ver que vai... Então, o que eu estou falando? Eu entendi a lei, mas eu não vou sair de mim para cumprir a lei e eu vou seguir Moisés. Ela fez e eu vou dar o troco. Moisés. Nós estamos em 2025, Moisés é 1.400 anos antes do Cristo, olha lá onde nós estamos ainda. Então, isso eu preciso ter como certeza, eu preciso cumprir a lei que eu já entendi. E o que eu vou fazer? O que eu já entendi. Aquilo que eu não entendi também nem vai me dar conflito, porque eu nem sabia. Mas quando eu não perdoo alguém, eu fico assim, não, porque eu não vou perdoar, porque também papapá. Por que eu preciso explicar? Porque eu estou explicando para mim porque eu não vou cumprir a lei. Eu vou perdoar porque é a lei. Porque é isso que me mantém nesse fluxo que me traz equilíbrio. É isso que me torna melhor. Agora, para o outro eu não sei, isso daí é com ele que tem que saber. Porque não é por ele me estimulou só. É uma decisão pessoal. Mas se eu não consigo fazer assim, eu preciso entender que se eu tiver
trancada na minha personalidade, eu estou servindo ao meu interesse pessoal. E isso é um império de Mamon, não é de Deus. Eu só faço o que eu quero, do jeito que eu quero e do jeito que me interessa. Tá tudo bem, isso é uma decisão pessoal. Só que essa decisão vai te deixar uma pessoa atormentada. A chance de, com o tempo, eu ficar ansiosa, eu não conseguir dormir, é bem grande. Porque eu estou fazendo uma coisa fora da lei, sabendo que estou fora da lei. Ou seja, gente, ó, eu estou fora da lei de propósito. Por querer. Como chama quem age fora da lei de propósito? É esse nome mesmo. Então, ó, só que agir fora da lei me perturba. Simples assim. Aí eu vou ficando. Então, ó, dá a impressão que é tudo lá para o outro, mas na verdade começou tudo comigo. Então, essa sensibilidade, quando ele vai então trabalhando esse lugar, é para a gente poder entender a importância disso. Vou mudar o fio para a gente não cair. Vamos lá. Ó, foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Não tem outro lugar para fazer isso. Porque se eu faço as coisas do jeito que eu quero, e eu não fico em paz com a minha consciência, daqui a pouco eu começo a me cobrar. E as coisas aqui de fora, elas vão perdendo a graça. E eu preciso arrumar outra coisa para fazer, porque eu preciso me distrair bastante para não focar na dor. Mas quer ver como todo mundo vai conhecer isso? A gente distrai a semana inteira trabalhando bastante. Às vezes chega um final de semana prolongado e você não tem para onde ir para distrair, aí começa um desconforto. Aí começa um incômodo. Ou a clássica coisa, que dó, aposentou e deprimiu. Ó, enquanto eu tinha com que me distrair, funcionou. Acabou a distração, a perturbação apareceu. Por quê? Porque ela estava dentro de mim. A gente conhece isso já. Então, o que eu vou ter que atentar? Ó, eu não posso mais distrair, porque eu preciso entender o que acontece aqui dentro. Para que eu tenha tempo de buscar o equilíbrio. E aí ele fala assim, ó, mas o único momento de satisfação de que gozei na terra foi quando eu estava lá fazendo a caridade, o que era o bem de verdade. Esse que me põe num fluxo verdadeiro de amor. E vê que ele fez questão de falar, ó, era o único, não tinha outro. Todo mundo conhece. Ô, gente, vocês nunca ouviram isso? Que a dor aumenta, a gente come mais? Para que come? Para distrair, para dar prazer. Vocês nunca foram passear no shopping para esquecer a raiva? Passear no shopping, comprar um sapatinho novo. Eu vou distrair, porque, vê bem, qual que é a relação raiva-sapato novo? Ai, que jeito que junta as duas coisas nessa equação. Então, ó, eu vou distrair. Porque distraindo, parece que aquilo passou. Mas aí, a hora que eu aquieto, não tá bom ainda. Fique aqui. Então, ele falou, ó, a única hora que eu consegui achar
foi quando eu estava fazendo esse bem de verdade, que é esse que me põe no fluxo do amor verdadeiro. Aí eu ficava bem. E eu achei bem interessante, porque vê que ele fala assim, ó, paz do coração, contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. É tudo isso que a gente vai achar. Ou seja, ele está falando do caminho que ele experimentou, por isso que ele está falando, ó, eu só achei aí. Então, ele está falando de uma coisa que ele tem por experiência. Ele está falando, ó, e foi a única coisa que deu resultado. Porque senão ele ia também estar falando de uma coisa que ele não experimentou, a gente ia falar, será? E ele está falando, ó, foi a única coisa. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer. Então, ó, aqui ele está dando outra dica importante. Sabe quando a gente não está muito bom e a gente fala assim, eu não quero conversar com ninguém? Aí eu vou lá e fico o dia trancada no quarto. Ou então maratonando série, para distrair, mas aí não dá resultado. Vocês acreditam que o orgulho prega uma peça na gente? E a gente passa a acreditar que a nossa dor é a maior do mundo e a mais importante? Acontece isso. E ele fala assim, ó, antes de você acusar Deus, porque nessa hora a gente fica tão fora da realidade, que a gente fala assim, será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Isso não é justo. Eu aqui sofrendo e fulano lá se dando bem. Às vezes a gente faz isso, não faz? Às vezes. Então ele está falando, ó, antes de fazer isso, ó, antes, sai da prisão da sua personalidade, que está se dando muita importância, e começa a olhar como que é a vida de todo mundo. Mas você vai ver gente que tem umas provas tão difíceis que você vai falar, obrigado, Senhor. Está tudo certo, eu estava reclamando, era à toa mesmo, está tudo em paz. Tem nem do que queixar. Por quê? Porque tem muita gente que tem desafios muito grandes e eles contam com a criatura que faz esse movimento em nome de Deus para aliviar e ela dar conta de atravessar aquele período tão difícil. Eu posso aproveitar essa oportunidade e ser a pessoa que trabalho em nome de Deus. Mas eu posso me recusar a esta oportunidade. Outra pessoa vai fazer. Só que ela vai usufruir desse equilíbrio. Eu vou continuar prisioneira do meu tormento. Então, assim, Deus não vai me castigar, não vai acontecer nada. Eu só vou ficar prisioneira do tormento mesmo. Porque eu fico convencida que aquilo que eu estou passando, só eu passo, só eu enfrento. É difícil só para mim, que as outras pessoas têm uma vida maravilhosa. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí entra em rede social, mas aí fica convencido que está todo mundo muito bem. É a nossa vida com a tragédia mesmo, porque lá todo mundo faz sucesso, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo viaja, todo mundo é feliz. Lá, porque na realidade não é isso que está acontecendo. Mas aí aquilo vai me envenenando. E eu acho que a minha vida é a pior de todas. Então, quando ele está convidando para sair desse lugar e ir ao encontro, é para eu ter noção que muitas vezes a minha
É uma prova. Ok. Que me desafia porque pede para diminuir o ego e aprender a agir de acordo com a lei. Só isso. Então, se eu não saio, eu aceito ficar prisioneira. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Então, aqui ele completa, porque imagina, além de eu me colocar nessa situação, eu busco e deixo fluir por mim esse amor. Gente, é a sequência. Pode ser que eu vou encontrar um ou outro ingrato que não vai nem registrar. Mas muitos retribuem em vibrações de gratidão. Então, isso fortalece muito. E se eu aprendo a sair de mim, eu aprendo a amar o próximo. E o amor do próximo também me fortalece. Então, ele falou, aqui começou o grande movimento, que vai fazer com que a gente tenha a grande conquista. Por quê? Porque muitas vezes eu estou reclamando de uma coisa, mas eu vou encontrar pessoas que eu estou doente, ela está doente, então, mas ela está doente, ela não tem dinheiro, ela não tem onde morar, ela está sozinha, ela tem uma sequência de coisas que eu vou olhar e vou fazer assim, ó, desse tamanho, acho que eu não dava conta. Ainda bem que o meu é só uma coisa, porque é muito desafio. E aí eu vou redimensionando e vou percebendo quantas coisas boas já estão presentes na minha vida e eu sequer tinha registrado. Então, essa observação, esse contato com o outro verdadeiro, sem críticas e sem julgamentos, me abastece e me faz quebrar a ilusão que o orgulho traz e redimensionar a vida. E aí a gente vai perceber, nossa, quanta coisa boa que a gente tem. Olha que maravilha. Então a gente muda totalmente a forma de agir, porque agora eu entendi a vida por outra ótica. Então, por isso que ele falou, vai ser o único caminho que eu encontrei. Eu não encontrei outro. Eu não conheço outro. E aí ele acaba assim, ó. Depois, ó lá, mais tarde, só Deus o sabe. Porque eu nunca tenho um resultado imediato, de nada. Eu preciso esperar. Tudo é um processo. Tudo precisa ser construído. Tudo precisa ser edificado. Aí eu vou conseguir ver o resultado. Às vezes a gente é muito afobado e a gente desiste de tudo. E aí a gente não chega onde precisava chegar. Por isso que a gente precisa ter esse objetivo muito claro para nós. Chega. Tá bom, deu por hoje. Eu sou muito grata a uma pessoa que, assim, é bem desorganizada. É um assunto até meio polêmico. É bem desorganizada financeiramente, né? E, às vezes, ela me pede dinheiro. E aí, outro dia, me pediu uma quantia e eu falei assim, ai, eu acho que é muito, eu tenho metade, eu falei. Aí eu estava ouvindo um evangelho, uma casa irmã da nossa, e falava assim, se você não consegue dar nem do que é material,
você não vai conseguir dar de sentimentos, né? E aí eu repensei a situação. E aí eu acho assim, é certo isso? Porque é algo, eu penso assim, ó, o que vem junto com isso? Que bom que sou eu que não sou eu que estou precisando pedir, né? Mas eu ainda não consigo, em alguns momentos, deixar de ter o julgamento assim, nossa, mas de novo, né? Quando que vai conseguir se organizar? Mas vai e volta, sabe, isso. Ó, eu acho, sinceramente, que para isso a gente não tem muito uma resposta pronta. Porque às vezes a pessoa é desorganizada. Eu preciso entender assim, ó, ela está precisando de quê? Porque às vezes a pessoa está passando uma situação que se eu não der, ela não vai ter um remédio, ela vai morrer à míngua. Então, ó, é uma questão. Outra questão, ela quer porque ainda ela se ilude com coisas muito supérfluas, e se eu ficar aqui dando, eu confirmo para ela que tudo bem ser assim, que não tem problema. Então, ó, eu vou ter que sair de mim, sentir a dor dessa pessoa, qual é o infortúnio, qual é a confusão, e pensar, ó, o quanto eu me organizo nisso e como de fato eu posso ajudar essa pessoa a mudar a situação. Porque às vezes ela não tem nem maturidade para fazer diferente, ou não sabe fazer diferente. Mas eu só vou entender isso perto dessa pessoa. Então, tem coisas, fala assim, ó, então, é uma pessoa que eu vi uma vez na vida. Não tem muito sentido, né? Você pegar um valor alto, se não for uma coisa muito pontual que aconteceu. Mas se é alguém próximo, eu vou ter que fazer o exercício, sair de mim, entender a dificuldade e perceber, ó, como eu posso ajudar de verdade a necessidade. Mas qual é a necessidade? Então eu vou ter que descobrir, ó, eu vou ter que entender para daí conseguir fazer esse movimento. Então é esse ir que a gente vai ter que ficar praticando todo o tempo. Não sei se eu entendi direitinho o que você queria passar. Se eu não entendi, você diga, por favor. Passando por todo esse processo de enfrentamento, né? Ai, acho que eu pus o dedo aqui. Não tem problema. Tá saindo. Desculpem. E aí eu percebo como é difícil sair daquilo, como é difícil, né, vencer aquela dificuldade. Então, sentindo isso, eu compreendo a dificuldade do outro, não é? Que a chave é a compreensão, mas para compreender também não é simples, né? Tá certo, meu raciocínio. Porque se você não compreendeu, você não sabe, ela precisa de dinheiro. Porque ela é confusa, porque ela ignora algumas coisas, porque ela é muito iludida. Então, assim, o que ela precisa de ajuda? Então, onde que eu entendo, eu vou redefinindo aqui, ó, como eu vou ajudar e de que forma, né? O que eu posso fazer? Porque senão a gente não faz. E isso dá trabalho. Então, eu já tive uma situação com uma pessoa bem próxima. Ela me pediu um dinheiro para comprar remédio. Aí eu dei o dinheiro para ela comprar o remédio. Aí no mês seguinte, ela veio e me pediu de novo o dinheiro. Aí eu falei, ó, eu posso
te dar o dinheiro, mas você vem me ajudar com o meu trabalho. Aí ela falou, tá bom. Aí no dia seguinte, ela me falou assim, não precisa mais do dinheiro, porque uma pessoa já me deu o dinheiro, eu já comprei o remédio. E aí eu fiquei pensando, né, se eu fiz certo em oferecer o trabalho ou se eu tinha que realmente ficar dando dinheiro para essa pessoa. Gente, voltamos a fazer umas perguntas difíceis hoje. Ó, Maniquinha. Ó. Ó, então, porque eu acho que quando você chama a pessoa, venha trabalhar comigo e propõe uma proximidade, você pode estar dando a ela o direito de querer ficar perto de você e aceitar a ajuda da forma que você está compreendendo, mas ela escolheu não, eu não quero ficar perto de você, eu escolhi outra coisa. Então tá bom, então tudo bem também. É ela que sabe. Porque, bem, você não falou não te ajudo. Você tentou sentir para entender, que jeito melhor eu posso ajudar essa pessoa. Entendeu? E às vezes não é nem que a pessoa não quer trabalhar, gente. Às vezes ela tem alguma coisa que dói ou ela tem um tipo de rebeldia que ela não quer se submeter a uma disciplina. Eu quero só se for do meu jeito. Quando você faz uma proposta, venha ficar perto de mim para a gente fazer isso, ela falou, não vou, não quero. Ok, tudo bem. Eu respeito a sua decisão. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que ninguém veio para ser miserável, para passar fome, para passar necessidade. Se em algum momento eu gerei isso na minha vida, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que repensar. Então eu acho que esse trabalho, igual a Mônica fez aí, falou, eu acho que é o melhor caminho. Se a gente tem que ajudar essa pessoa a ela encontrar aonde ela não soube se organizar. Não é nenhuma, eu acho que isso não é... A questão financeira é um resultado. A questão dela é uma questão mesmo, às vezes, de orgulho. Então, ela quer uma coisa que nessa reencarnação ela não veio para ter aquilo, porque ela se perdeu já com aquilo. Então, ela veio para ter exatamente o necessário para que isso possa permitir que ela gere outros tipos de sentimento. E se a gente acaba alimentando isso, você acaba tirando ela da verdade. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem. Não é uma questão de ser dura ou de ser racional. É uma questão da gente realmente ajudar na necessidade dela. Eu sou descontrolada. Bom, se é descontrolada, tudo bem. Então, vamos controlar isso. Vamos controlar. Mas eu não sei, tá, tudo bem. Você quer o dinheiro? Tá, eu quero tuas contas. Então eu vou olhar suas contas e nós vamos organizar. Se é desorganizado, ok, mas eu não sou. Então tudo bem. Então eu vou olhar suas contas e então isso eu não quero. Bom, então você não quer mudar, você não quer atender a sua necessidade, né? Porque isso eu não vejo que isso uma coisa é a gente ser bonzinho, né? Outra coisa é a gente ser caridoso. Às vezes, ser bonzinho é o melhor caminho, o caminho mais fácil. Porque você não se indispõe com ninguém, você não cria problema com ninguém. Agora, você ser caridoso, se aprofundar, como a questão com a Mônica, você vem perto de mim, você vem trabalhar comigo, eu estou te dando aqui, olha, eu tô deixando você entrar na minha intimidade. Então, mas... Mas quando você... Eu vou te ajudar, então é preguiça também. Então, quando você dá o dinheiro... Não necessariamente é porque ela não quer
embora eu acho que sim, né? Então, mas quando você dá o dinheiro, você está tratando a preguiça dela. Você está tratando a preguiça dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar. É igual aquele caso do Divaldo lá da máscara, né? Quer dizer, eu vou pôr a máscara primeiro para ajudar a pessoa depois, porque senão vão morrer os dois. Então, eu vou dar dinheiro para ela e eu vou ficar sem dinheiro e ela sem dinheiro. Não, nós vamos sentar e vamos organizar. Aí eu não quero. Bom, então você não quer, né? Aí vem prepotência, aí vem orgulho, aí vem vaidade, né? Que ela fosse te falar assim, mas eu posso te ajudar se você precisa de ajuda. Eu perguntei e ela falou que não. No dia seguinte, não, então deixa, eu já arrumei o dinheiro. Então, ó, por isso que eu falei, ó. Então, se... Posso falar só? Não pode. Quando ela fala, quando, você quer ver só, numa dimensão menor. Mas quando alguém chega pedindo dinheiro para a gente, e a gente dá o dinheiro para aquela pessoa rapidamente, o que a gente está querendo fazer? Então, o princípio é isso aí. Seja amigo, seja inimigo, seja próximo, seja não próximo, quando você atende aquela situação dela, você tá querendo se livrar. Na primeira situação, eu queria ajudar. Lógico. Eu queria ajudar de verdade. Sem contar que você tira da pessoa aprender. Como você aprende a equação de segundo grau? Fazendo a equação. Hã? Ralando em cima, fazendo, calculando, errando e aprendendo. Eu aprendi. Maniquinha, ó, o problema Estou com fome. não está fora. É o que você está falando, ó. Você pensou como ajudar de verdade. Isso é o que conta. O que o outro aceita, ele que sabe. Porque senão a gente ajuda, ai não, eu vou dar porque eu tenho medo que depois ele venha aqui e me faz tal coisa. Eu não estou pensando nele, eu só estou pensando em mim. Eu não quero ajudar ninguém, eu quero me livrar dessas pessoas. Quando eu faço uma proposta dessa, eu tentei sentir o que era necessário, eu chamei para perto para entender e ver assim, ó, como é que eu posso ajudar? Mas chamar alguém para perto de mim significa que eu estou disposta a fazer um sacrifício de convivência para ajudar da melhor forma. E tudo bem se o outro não quer. Agora, ó, ele não quer. Ele não vai gostar de mim porque eu não atendi do jeito que ele quer. Mas o que ele quer não é o que ele precisa, é só o que ele quer. Eu respeito o que ele quer, mas eu não preciso ser conivente com aquilo que eu entendi não ser o bem para ele. Então tá bom, ele vai fazer do jeito que ele quer, mas eu não preciso ajudar a fazer o erro. Eu vou ficar na minha, quietinha, e tá tudo certo. Porque a vida acontece assim mesmo.